Olá, eu sou Mônica Bergamo e este é o programa Ponto a Ponto. Junto comigo está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre reforma tributária, nós recebemos no Ponto a Ponto o diretor do Centro de Cidadania Fiscal, Bernard Api. Bem-vindo ao nosso programa, doutor Bernard. Eu queria começar perguntando sobre a reforma tributária e o seu contexto político. Quer dizer, a reforma tributária, há quanto tempo que ela está parada? Né? Essa discussão vai e vem, vai e vem, vai e vem. E quanto tempo o senhor acha que o país suporta sem uma reforma? Porque, bem ou mal, o país está funcionando. Você está arrecadando impostos e você está gastando recursos. Qual é o principal problema? Qual é a principal consequência da gente não conseguir fazer essa reforma avançar? E qual a perspectiva dela avançar diante dessa enorme crise? Bom, primeiro, eu queria agradecer o convite. A reforma tributária está em discussão no Brasil, acho que desde a Constituição de 88. Acho que assim que eles aprovaram a Constituição de 88, já se arrependeram do que tinham feito, perceberam que fizeram um sistema tributário muito mal desenhado, longe dos melhores padrões internacionais. E de lá para cá, esse tema volta e meia reaparece no debate público. Apareceu pouco depois da Constituinte, na Assembleia Revisora, em 93, né? Depois em 95, com o relatório Mussa-Demes, apareceu de novo depois em 2003, na primeira reforma do governo Lula, 2008 na segunda, e depois começaram a se fazer mudanças mais pontuais. A questão que eu acho que é mais importante para entender a reforma tributária, e talvez as pessoas não entendam, é saber qual a consequência que uma boa reforma tributária teria para o país. A consequência seria provavelmente retirar travas ao crescimento do país. Por conta do nosso sistema tributário, hoje a gente tem uma perda de produtividade que é muito difícil de calcular de forma precisa, mas que a minha avaliação é que está na ordem de 10% ou mais do que isso. Quer dizer, nós estamos falando aí uma perda do PIB potencial do país de 10% ou mais por causa de distorções no sistema tributário. Você poderia explicar mais ou menos de forma geral e de forma talvez um pouco didática, por que está longe de padrões internacionais, isso que foi percebido logo depois da Constituinte, e qual é a estrutura que causa essa diferença nossa em relação aos bons padrões internacionais e essa trava à produtividade? Bom, tá bom. Vamos falar primeiro do que a gente chama de tributos sobre bens e serviços. Tá. São aqueles tributos que incidem sobre os bens e serviços que a gente compra. Certo. A maior parte dos países do mundo tem um modelo que a gente chama de Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. Sim. Esse modelo IVA é o que a gente chama de imposto não cumulativo, que significa que em cada etapa do processo de produção e comercialização, na minha venda eu cobro o imposto e eu recupero todo o imposto pago nas etapas anteriores. Tudo aquilo que eu adquiri para a minha atividade produtiva gera crédito e tudo que eu vendo gera débito. Tá. Num modelo muito simples. E assim, a grande maioria dos países do mundo tem um IVA só. Este modelo do IVA, ele tem algumas vantagens. Uma das primeiras vantagens que ele tem é que o que você paga de imposto ao longo da cadeia de produção e comercialização é sempre a mesma quantidade, independentemente de como você organiza a produção. Tá. E isso faz com que você organize a produção de forma mais eficiente. Você vai organizar a produção da forma que é economicamente mais eficiente. Aqui no Brasil, nós temos 4 tributos gerais sobre bens e serviços. Ou 5 até, se a gente quiser, mas 2 são iguais. Nós temos o ICMS, que é estadual e incide apenas sobre mercadorias e alguns serviços. Temos o ISS, que é municipal, que incide só sobre serviços. Temos o IPI, que é federal e incide só sobre produtos industrializados. E aí nós temos o PIS e a COFINS, que tem a mesma legislação, então na prática é como se fosse um tributo só, que também é federal e incide sobre todos os bens e serviços. Por conta dessa multiplicidade de tributos e por conta da quantidade enorme de exceções que a gente tem nas regras de cada um desses tributos, o que acontece no Brasil hoje é que a produção ela se organiza em função da tributação e não em função da eficiência econômica. Eu vou dar um exemplo que ajuda a entender, mas tem assim, milhares de exemplos que nem esse. Certo. Então vamos supor que eu quero construir um prédio. Eu posso construir um prédio com concreto armado no canteiro de obra, ou eu posso ir na indústria, produzir, fazer uma construção pré-fabricada, por exemplo, com estruturas metálicas, e montar no canteiro de obra. Aqui no Brasil,
O valor agregado no canteiro de obra paga ISS, que é no máximo 5%, e PIS/COFINS cumulativo, 3,65%. Então, paga no máximo 8,65%. Se eu for fazer uma estrutura pré-fabricada, na indústria eu vou pagar ICMS, que para uma estrutura metálica em São Paulo é 12%. E vou pagar PIS/COFINS não cumulativo, que é 9,25%. E posso pagar IPI. Então, vou pagar no mínimo 21% e 25%. Sai muito mais barato fazendo canteiro. Sai muito mais barato Embora fazendo seja canteiro. menos produtivo. Pode ser muito menos produtivo. Então, vamos supor assim, que com a mesma quantidade de trabalhadores e de capital que eu aloco para fazer 10 prédios no canteiro de obra, eu conseguisse fazer 11 prédios, se não fosse a tributação, se eu alocasse esses mesmos trabalhadores e esse mesmo capital na indústria, para produzir matérias pré-fabricadas e montar no canteiro de obra. O sistema tributário brasileiro me empurra, me obriga a montar a produção de um jeito que pode ser muito ineficiente. Menos racional. Muito menos racional, e isso, na verdade, é perda de produtividade na veia. Bernardo, eu ia pedir licença, depois você pode continuar aí detalhando esses aspectos que você levantava, para apresentar 3 telas nesse bloco, para subsidiarem a nossa conversa. Reforma considerada como a mais importante a ser realizada para o país. A tributária aparece ali numa modesta terceira posição, ou seja, a percepção da sociedade sobre isso é escassa, né? As pessoas não têm clareza com relação à importância desse tópico. A segunda tela, importância da reforma tributária. E aí uma pesquisa do SPC em janeiro desse ano. As pessoas chegam a dizer que 83,3% das pessoas dizem que é muito importante ou importante, embora quando vão ranquear, tal como no gráfico anterior, tá certo? Da tela anterior, ranqueia então em posição tão modesta a reforma tributária. E a terceira tela, avaliação do atual sistema tributário. Ruim, muito ruim, 65,12%, ou seja, a sociedade tem uma certa noção de que o que está aí do ponto de vista de referencial, de conjunto de legislação tributária, é francamente negativo, pelo menos tem uma percepção basicamente negativa aí por parte de 2/3 dos brasileiros. Só queria lembrar uma coisa, o governo Temer, no início de março, ele já declarava que não ia haver reforma tributária, não ia haver um projetão, tal como reforma previdenciária ou reforma trabalhista, que as iniciativas do governo Temer relativas à reforma seriam iniciativas pontuais. A reforma seria, para usar a expressão que foi utilizada à época, fatiada, né? E diversos projetos encaminhados ao Congresso abordando determinados aspectos, etc. Isso já mostra a dificuldade de um governo, de qualquer governo, de aprovar questões assim, né, relativas a essa reforma no Congresso. De outro lado, você tem um quadro no Brasil o seguinte: a carga tributária no Brasil é cerca de 33%, nós falávamos sobre isso antes do início do programa, e os tributos, desse montante de recursos, 70% fica com a União, menos de 20% com os estados e menos de 10% com os municípios. Você acha que uma reforma digna desse nome, consistente, deveria alterar? Você consegue imaginar em que proporção deveria alterar essa distribuição dos recursos? Ou seja, para a gente ter um federalismo digno desse nome, levando-se em conta o montante de responsabilidades que os municípios, sobretudo, têm assumido da Constituição de 88 para cá, como é que você imagina que seria um desenho mais razoável dessa tripartição? Bom, acho que tem várias perguntas aí colocadas. A primeira pergunta é sobre reforma fatiada ou reforma ampla. De fato, o governo Temer não quis, deu a entender que não queria fazer uma reforma ampla, porque politicamente é mais complicado. Resolveu gastar o seu capital político na reforma da Previdência, ao meu ver, corretamente, porque se você não resolver o problema fiscal, você sequer deixa o país crescer no seu potencial, e a reforma tributária tem como objetivo aumentar o potencial de crescimento do país. Então, a reforma da Previdência, hoje, o desequilíbrio fiscal do país, para a solução do qual a reforma da Previdência é muito importante, hoje impede o país de crescer sequer no seu potencial, e isso se reflete em desemprego elevado, em outras questões. O que a reforma tributária faz é aumentar o potencial de crescimento do país, então acho que a ordem é realmente essa: primeiro Previdência, depois tributária. Mudanças pontuais, como por exemplo a mudança do PIS/COFINS, que é algo que está sendo discutido no governo, ou uma mudança no ICMS para resolver o problema da guerra fiscal, são positivas. Melhoram o sistema tributário brasileiro.
mas vão resolver, vamos dizer, 20% dos problemas que a gente tem. Então, ruim não é. A grande questão aqui é uma questão de custo-benefício. Será que o custo político de fazer essas mudanças fatiadas vis-à-vis o benefício, como eu falei, seria da ordem de resolver 20% dos problemas, compensa ou é melhor você gastar mais capital político para poder ter uma reforma mais ampla e resolver 100% dos problemas do sistema tributário brasileiro? Acho que essa é a primeira questão e é essa questão que tem que ser colocada entre reforma fatiada ou reforma ampla. Pessoalmente, eu defendo uma reforma mais ampla. Inclusive, nós estamos desenvolvendo uma proposta na organização no qual eu trabalho hoje, que é o Centro de Cidadania Fiscal, que a gente acha que a melhor forma de resolver o problema desses tributos sobre bens e serviços do Brasil, que eu falei, na verdade, é criar um imposto novo, que começa pequenininho e você vai aumentando a alíquota dele progressivamente ao longo do tempo. A gente está propondo uma transição em 10 anos e você vai reduzindo progressivamente as alíquotas dos tributos atuais e no final desses 10 anos você extingue PIS, COFINS, ICMS, ISS e fica só com um imposto do tipo IVA no Brasil, cuja receita seria repartida entre União, Estados e municípios. E que proporção? A outra questão é a da proporção. A questão da proporção da repartição, primeiro precisa tomar cuidado, porque você já tem vários mecanismos de transferência de recursos que beneficiam principalmente os municípios. No agregado, os municípios brasileiros, eles são muito beneficiados pelas transferências de recursos, tanto da União quanto dos estados. Os estados, no agregado, não são beneficiados, porque eles recebem da União e transferem para os municípios e, na prática, ficam basicamente na mesma posição que eles estavam do que eles arrecadaram. Acho, então, que quem tem sido penalizado efetivamente são os estados. Os estados têm sido mais penalizados que os municípios. Agora, acho que essa discussão da distribuição de receita, ela não pode ser feita sem uma distribuição muito clara de competências. Aqui no Brasil, nós temos uma confusão de competências entre União, Estados e municípios e fica muito difícil de você saber o que você está financiando. E tem que lembrar a mesma questão. Quando você olha a carga tributária da União, você coloca lá dentro, por exemplo, financiamento da Previdência, do regime geral de Previdência. Mas ele, a rigor, é do país, não é gasto da União. Você não poderia comparar o que a União gasta pagando todos os aposentados do setor privado do país com o que estados e municípios gastam em saúde, educação, segurança, conta, né? E metade dos gastos estão nessa conta. Então, precisaria tomar um certo cuidado com essa comparação. Acho que ela pode ser feita. Na nossa proposta, manteria, durante a transição, a distribuição atual, manteria tanto a carga tributária quanto a distribuição atual entre União, Estados e municípios. Eu queria introduzir um outro elemento da reforma, que é a questão de a cobrança de impostos sobre bens, sobre serviços, como o senhor estava falando aqui, versus a cobrança de impostos sobre a renda. Quais são as distorções que a gente tem hoje? Qual é a proposta de vocês para a correção dessas distorções? E qual é a dificuldade, né, no Brasil? Por que é tão difícil, por exemplo, se ter um imposto forte, relevante sobre, por exemplo, grandes fortunas, sobre a distribuição de lucros e dividendos, que é zero no Brasil, né? Talvez, acho que, eu sempre esqueço o nome do país, que é o único país que não teria do mundo desenvolvido esse imposto. Enfim, quais são essas distorções sob esse ponto de vista, doutora Pi? Bom, de fato, quando a gente vai olhar a carga tributária brasileira, você vê que tem uma participação muito grande de impostos sobre o que a gente chama sobre consumo, que são esses impostos sobre bens e serviços, e uma participação relativamente menor de imposto sobre a renda. E aí as pessoas dizem que isso é regressivo, porque pobre paga mais imposto sobre consumo do que rico, se bem que essas contas geralmente não consideram o fato de que uma boa parte da cesta básica já é desonerada nos impostos sobre consumo. Precisaria, na verdade, tomar muito cuidado com essa comparação. Agora, a gente também precisa tomar cuidado de comparar o Brasil com um país desenvolvido. Um país com grau de desenvolvimento que nem o Brasil jamais vai conseguir cobrar tanto imposto de renda quanto o país desenvolvido. Por quê? Por quê? Porque imposto sobre a renda você tem uma faixa de isenção. Então, hoje no Brasil, já deve ter algo como, sei lá, são 27 milhões de pessoas que pagam imposto de renda no Brasil, de pessoa física, para 120 milhões de pessoas que trabalham. Tá certo? Estamos falando aí... 20%. Chega a uns 30%, nem 30%, uns 25% da população paga imposto de renda. E é natural que seja assim, porque pessoas pobres não vão pagar imposto de renda. E quando você vai para um país mais rico, a população tem renda maior, então é normal que uma parcela maior da população pague imposto de renda. Então, esse é um primeiro ponto. Precisa tomar muito cuidado também em demonizar imposto sobre consumo e achar que imposto de renda é a maravilha das maravilhas. Só para dar um exemplo, nos Estados Unidos hoje está em discussão uma mudança no sistema tributário
E muitos economistas entendem que os Estados Unidos têm que deslocar a tributação, que lá nos Estados Unidos é muito forte sobre a renda, para consumo. Porque a hora que você tributa muito a renda, você tira a competitividade do país. Sim. Quando você tributa consumo, você tributa igual a produção nacional e o importado. Quando você tributa a renda, você está tributando a produção nacional, mas não o importado. Certo. Tá certo? Então precisa tomar um certo cuidado. Isso não significa que não tenha distorções que precisam ser corrigidas no Brasil. Tem sim uma parcela muito grande das pessoas de alta renda no Brasil que pagam muito pouco imposto de renda. Relativamente a... Relativamente, não, que não pagam, na verdade. E aí nós precisamos tomar muito cuidado essa discussão de tributação de lucros e dividendos, como sabe, de dividendos. Quer dizer, aqui no Brasil, quando você distribui o lucro de uma empresa, ele não é tributado na pessoa física. Agora, nós temos situações diferentes. Você pega as grandes empresas brasileiras que estão no lucro real, elas pagam na empresa 34%, que é uma das alíquotas mais altas do mundo, mas não pagam na distribuição do dividendo. Então, coisa que não ocorre em outros países. Inclusive, na América Latina, você tem uma atribuição na empresa e na distribuição, não é isso? Isso, exatamente. Lá você tributa na empresa. No grosso dos países do mundo, hoje, você tributa menos na empresa e mais na distribuição. Só antes de a gente mudar de assunto, Lavareda, qual foi a lógica de se terminar com esse tributo no Brasil? Porque existia até os anos 90, né? Foi no governo, se não me engano, o senhor me corrija, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que essa alíquota foi zerada, né? Qual foi a lógica? Qual foi o pensamento que... A lógica, na época, foi uma lógica que até do ponto de vista econômico tem sentido, que é falar o seguinte, olha, eu não tenho que favorecer o lucro reinvestido em relação ao lucro distribuído. Eu tenho que tributar por igual se eu reinvisto ou se eu distribuo o lucro. Essa é um pouco a ideia que tinha, mas que é adotada por poucos países, de fato. Aí a solução foi não cobrar nada. A solução foi aumentar na empresa. Sim. E você falou em outros países. Aproveitando o gancho, se os números, se eu não estou confundindo os números, eu acho que a dívida ativa da União é coisa de 1 trilhão e 500 milhões, ou perto de... Bilhões de reais. 500 bilhões de reais, 1,5. Um pouco mais. Um pouco mais do que isso até. E o que é efetivamente auferido, recebido pelo Estado, a cada ano é uma quantia irrisória desse total. Como é que nós chegamos a isso? E isso é uma coisa, entre aspas, normal, considerando-se outros países? E qual é a explicação para isso? Bom, primeiro não é uma coisa normal, mas a gente precisa tomar muito cuidado com esse número, porque desse 1 trilhão e meio, mais de 1 trilhão e meio que tem de reais de dívida ativa, provavelmente uns 2/3 é de crédito podre, que você não vai recuperar nunca. Porque se fosse um banco, já tinha feito o que a gente chama de write-off, tinha tirado do balanço e dizendo, não vou recuperar nunca. Chegar a isso é normal, é trivial? Não, o outro problema é como é que nós chegamos nesse ponto. Sim. É que nós temos um grau de litigiosidade sobre matérias tributárias no Brasil que é absolutamente fenomenal com relações a qualquer padrão mundial. O sistema tributário brasileiro, o grau de litígio, de disputa entre as empresas e o fisco no Brasil... Protege mais o contribuinte, é isso? Não sei se protege mais o contribuinte. Quando você tem um sistema tributário muito complexo, tanto o contribuinte tenta explorar interpretações que lhe favoreçam, como a Receita tenta encontrar interpretações que lhe favoreçam também. E o nosso judiciário é muito lento. Primeiro vai para a esfera administrativa, que não é ultra eficiente, depois vai para o judiciário, que é extremamente lento, e aí você vai gerando um estoque de contencioso tributário absolutamente monumental no país. Termina apodrecendo boa parte desses créditos. E boa parte disso acaba apodrecendo, porque são empresas que desaparecem, que não existe mais, e acaba desaparecendo. O que nós temos que fazer no Brasil é simplificar o sistema tributário para reduzir esse estoque, para que não tenha mais esse litígio do jeito que tem. Ao mesmo tempo, tem um problema no Brasil que muitas matérias tributárias estão na Constituição. E a hora que você bota a matéria tributária na Constituição, com o grau de detalhamento que tem no Brasil, você abre espaço para interpretações de que uma lei que faz o tratamento de matéria tributária é inconstitucional e isso já abre um enorme espaço. Bernardo, eu vou lhe pedir licença agora para apresentar mais 2 telas nesse bloco. O principal motivo para se discutir reforma tributária. E aí é mais ou menos os motivos que nós imaginamos. A pesquisa da SPC Brasil, para 1/3 diminuir a carga excessiva de tributos. Em segundo lugar, já conseguem perceber 16,9% gerar mais empregos. Em terceiro lugar, ali a desburocratização do sistema. Em uma segunda tela, um outro gráfico, ainda da mesma pesquisa, as pessoas acreditam, 41,4% delas, que o impacto da reforma tributária sobre a economia do país seria bastante importante e 35,6% acham que, ainda que não fosse muito relevante, melhoraria, ainda que parcialmente, a economia. Nós estamos falando de 87% das pessoas, praticamente 9 em cada 10 brasileiros, que conseguem aí
ao menos é o que aparece nessa pesquisa, fazer uma relação entre a saudabilidade, ou seja, uma economia mais saudável a partir de uma reforma tributária, de uma legislação tributária melhor. Do ponto de vista dos municípios hoje, o quanto uma reforma tributária, essa é a reforma que você apontou ali, o quanto isso poderia ou deveria estar associado a uma modificação? Você também associou a reforma tributária a uma mudança digamos, na órbita de responsabilidade dos entes federativos. O quanto os municípios brasileiros, que no momento estão numa crise absurda, tanto que saudaram em prosa e verso essa quase anistia que o governo federal deu em relação aos débitos, os seus débitos com o INSS, o quanto isso ia afetar positivamente a saúde financeira dos municípios, o quanto essa reforma que você apontou há pouco, a ideia, o esboço desse novo modelo. Tá, o esboço que nós estamos trabalhando no Centro de Cidadania Fiscal não afetaria praticamente em nada, por dois motivos. Primeiro, porque nós estamos propondo uma transição para os contribuintes, que é de 10 anos, como eu falei, mas nós estamos propondo uma transição na distribuição federativa da receita para os estados e para os municípios de 40 anos. Então, na prática, no modelo que nós estamos propondo, durante os primeiros 10 anos de transição, praticamente não mudaria a distribuição da receita entre os estados e os municípios que existem hoje, eles continuam a receber a mesma coisa, e depois, ao longo de 30 anos, isso iria sendo ajustado muito progressivamente. E, em segundo lugar, como eu falei, a reforma tributária aumenta o potencial de crescimento do país. Na hora que você aumenta o potencial de crescimento, você beneficia todo mundo. É um jogo de ganha-ganha. Essa é a questão importante de se entender. Não é um jogo de soma zero, não é um jogo em que um ganha e outro perde, que é a conta que as pessoas geralmente fazem. Esse é um jogo em que todos ganham. E isso precisa ser entendido na discussão da reforma. Também acabaria com a guerra fiscal. Também acabaria com a guerra fiscal. É outro subproduto importante. É outro subproduto importante. E nós estamos propondo acabar a guerra fiscal acabando com o ICMS. Em vez de tentar resolver o problema dentro do ICMS, a nossa proposta é, olha... Acaba isso, acaba a guerra. Vamos acabar com o ICMS, que é a hora que você acabar o ICMS progressivamente, ao longo de 10 anos... É o arsenal da guerra fiscal. Você acaba com a guerra fiscal no final desse processo. Bernardo, nós vamos começar logo com as telas nesse último bloco, com gráficos, também pesquisa SPC, principais pontos negativos do atual sistema. Você já havia descrito pagamento de imposto sobre imposto, ou seja, às vezes até tributação, grande quantidade de impostos, etc., são os dois principais problemas. Numa segunda tela, os impostos que mais atrapalham a competitividade das empresas, ICMS e ISS e contribuições previdenciárias, em primeiríssimos lugares, depois vindo COFINS e imposto de renda de pessoa jurídica. Também vai na mesma direção do que você havia comentado no primeiro bloco. Terceira tela. Concordam com a volta da CPMF. CPMF ficou uma coisa estigmatizada, etc. e tal, discordo de 75%. Queria começar dizendo se o Brasil já superou essa fase de tributos do tipo CPMF, etc. Se isso já ficou para trás, né, definitivamente, né, o que parece, né, os brasileiros repudiam e parece que os governantes não contemplam mais hipóteses fáceis do ponto de vista de arrecadação, como esse tributo. E, em segundo lugar, dizendo assim, factibilidade de uma reforma como a que vocês vão propor no modelo que você descreveu no primeiro bloco, ou seja, um Congresso, nós vamos ter eleições em 2018, mas dá para aprovar uma reforma como a que vocês vão sugerir? Ou você é otimista? E se é otimista, com base em quê? Ou seja, esse Congresso vai ter a compreensão, vai ter e para poder aceitar uma mudança tão importante no sistema tributário como essa? Bom, vamos lá, as duas. Primeiro, CPMF. CPMF é um tributo ruim, é um imposto ruim. As pessoas não entendem isso. Um imposto como a CPMF só funciona quando você tem juro alto. Quando você tem juro alto, juro baixo, você tem uma tendência enorme à desintermediação, a começar a fazer pagamento em dinheiro, levar a mala de dinheiro daqui para lá, ou usar outras formas. Hoje, mala de dinheiro parece que não está sendo muito recomendável utilizar. Não está sendo muito recomendável, mas o fato é que quando você tem juro baixo, a CPMF é um imposto muito ruim. Então, obviamente, do ponto de vista estrutural, não cabe um imposto como o CPMF num bom sistema tributário, e não é por outro motivo que nenhum país desenvolvido no mundo tem um imposto parecido com a CPMF. Então, de fato, acho que não cabe. Por outro lado, para resolver um problema fiscal temporário, você precisa aumentar o imposto bastante. É uma opção que eu acho que nunca deveria ser descartada, temporariamente, mas temporariamente com phase-out. Nunca dizendo que eu vou manter temporário e vai acabar o ano tal, porque é muito difícil de acabar. Mas a tentação de acabar é enorme. Né? Professor, doutora Pi, por que a CPMF ela era defendida como um imposto muito eficiente para combater a sonegação? O senhor não acha que tem esse caráter? Defendida até por pessoas que supostamente
entendem muito de economia, como, por exemplo, o então governador José Serra defendia a CPMF, vários economistas, do governo sempre. Eu me recordo de um encontro do presidente da Fiesp com o então ministro da Saúde, Adib Jatene, e ele defendendo o fim da CPMF, Adib Jatene chegou lá e falou: você é um sonegador, são todos sonegadores aqui nesse ambiente, por isso vocês estão defendendo esse fim da CPMF. Ele era um imposto suficiente e, se o senhor pode, aproveitando, dar uma dimensão para a gente, se é que isso é possível, da sonegação. A gente viu na lei da repatriação bilhões voltando e depois ainda pode ser que se abra um novo programa porque ainda ficou dinheiro lá fora, escondido. Bom, fora esses créditos de 1,5 trilhão, né? Se 1,5 trilhão o governo recupera o que dá, tá? Vamos deixar claro, não é que o governo não recupera o que consegue. Bom, com relação à questão da CPMF para a sonegação, o que é importante é ter informação da transação bancária, da transação financeira. Não necessariamente precisa de um imposto para isso. E se tiver um imposto, pode ser um imposto com uma alíquota baixíssima que resolve da mesma forma, que é ter a informação e não arrecadar. Então, acho que não é necessário uma CPMF grande para poder fiscalizar. Voltando à questão que foi colocada pela Lavareda aqui da viabilidade política da reforma, o que eu acho é que nós estamos, hoje, mais maduros... Daquela reforma que vocês no Isso, da reforma que nós estamos propondo, que é uma reforma ampla, que é uma emenda constitucional. Eu acho que hoje nós estamos mais maduros para aprovar uma reforma dessas por 2 motivos. Primeiro, porque os estados que sempre resistiram muito à reforma tributária por causa do ICMS, perceberam que o ICMS virou um problema para eles e não uma solução. E que a guerra fiscal virou um problema para eles, que simplesmente está levando a uma perda generalizada de receita, não funciona mais como instrumento de desenvolvimento regional, todos os estados praticam, os ricos e os pobres, tá certo? E segundo, porque as empresas, embora tenham um monte de benefícios nos tributos atuais, e cada empresa e cada setor vai tentar conseguir o seu em cada um dos impostos que ele está falando, no ICMS, no PIS/COFINS, no IPI, ainda assim eles entenderam que o sistema tributário brasileiro, como está hoje, está impedindo elas de crescerem. E gera distorções competitivas. Porque se eu tenho um benefício, o meu concorrente tem um benefício melhor, por mais que eu seja mais eficiente que ele, eu estou numa situação competitiva prejudicada. Então, acho que mesmo do ponto de vista das empresas, pelo menos aquelas que entendem que deve se dar bem quem é eficiente, tem uma percepção de que é preciso mudar o sistema tributário brasileiro. No modelo de vocês, mexeria alguma coisa nas zonas francas? Zona Franca de Manaus é a mais importante dela. Em princípio, na nossa proposta, a gente está propondo substituir o benefício tributário da Zona Franca por um benefício orçamentário para dar transparência. O governo federal aplica hoje, em renúncia de tributos federais, 26 bilhões de reais por ano na Zona Franca de Manaus. Em 2013, isso representava 190 mil reais por trabalhador por ano. Cada trabalhador custava, em termos de renúncia federal, e nenhum deles ganha 190 mil reais por ano. Então, obviamente, a gente tem que avaliar custo-benefício. Será que esse é o melhor modelo de desenvolvimento? Vamos sim, queremos ter desenvolvimento na Amazônia. Será que esse é o melhor modelo? E aí nós temos sérias dúvidas. Desse ponto de vista, propomos, vamos manter, vamos botar no orçamento e vamos discutir se essa é a melhor destinação desses recursos ou outra. Eu acho que é basicamente isso. Poderia fazer uma coisa de uma pergunta anterior. Assim, tem pessoas, como eu falei, tributar dividendo no Brasil para grandes empresas pode não fazer sentido. Agora, para empresas de menor porte, em que a renda é basicamente a renda do trabalho, Sim. e muito nesse processo que a gente chama de pejotização, que empregados estão virando empresas, sócios de empresas, aqui nós temos um problema sério do ponto de vista distributivo. Nós temos um problema sério, pessoas de alta renda, muito alta renda no Brasil, estão pagando muito pouco imposto, porque pagam muito pouco na empresa e depois não pagam de novo na pessoa física. Sim. É muito mais caro ser um empregado formal no Brasil hoje do que sócio de empresa quando você tem uma renda elevada. E aí isso empurra as pessoas a virarem sócios de empresas, claro, do lucro presumido e até do simples. E isso acho que precisa ser revisto. Isso é injustificável do ponto de vista distributivo no nosso país. Eu estou falando, eu sou beneficiado por isso. Deixar isso claro. Sim, eu sou beneficiado por esse modelo. Todos os profissionais liberais são. Quase todos os profissionais liberais são. Quer dizer, você teria uma solução de subir a alíquota e aí você. Quando você olha as estatísticas de imposto de renda de pessoa física no Brasil, que a Receita divulga anualmente, você pega as pessoas da faixa mais alta de renda, que é acima de 320 salários mínimos por mês, 80% da renda das pessoas é isenta. E são basicamente sócios de empresas que recebem lucro distribuído, e o grosso disso não são sócios de grandes empresas. O grosso disso são pessoas que viraram pessoas jurídicas, são sócios de empresas
de porte médio e pequeno, do lucro presumido e do simples, que pagam muito pouco imposto na empresa e depois acabam distribuindo e não pagando na pessoa física. Aí nós temos um problema, tem uma distorção que precisa ser enfrentada. E há também outro tipo, a gente já está chegando ao fim do programa, mas outros tipos de distorções, por exemplo, o governo criou o MEI, né, o microempreendedor individual, no entanto, não reajusta a tabela, então as pessoas vão saltando para pequenas empresas que vão saindo da tabela, porque o governo não reajusta, mas ao mesmo tempo elas continuam sendo muito pequenas, né? E aí perdem esse benefício. Ou seja, a distorção a gente... Há controvérsias aqui. Vamos lá. Bom, primeiro que tem o reajuste, já está aprovado o reajuste para o ano que vem de 60 mil para 78 mil por ano no MEI. Mas há quanto tempo que não se reajustava? Desde que foi criado em 2012. Agora, vamos entender, o limite hoje no MEI é de 5 mil reais por mês. Uma pessoa que está no MEI, que pode ganhar 5 mil reais por mês, se for um prestador de serviço, ele vai estar pagando R$ 49 reais por mês de imposto e mais nada. R$ 49 reais por mês de imposto. É sobre o faturamento, não sobre o ganho dele, né? Não, ele paga 5% de um salário mínimo para a Previdência. Não, lógico, mas eu estou Vai falando pagar 49. 49. Não, mas só... Dá 1%. Sim, é muito pouco, mas Agora, a renda dele não é 5 mil, porque na verdade é o faturamento e ele depois... Não, mas se for um prestador de serviço, é basicamente a renda dele. E agora, uma pessoa que ganha, um empregado que ganha 5 mil reais por mês no Brasil, muito mais. Já está no limite mais alto da tabela de imposto de renda de pessoa física, que é 27,5%. Então não é que ele paga 27,5%, na margem ele paga 27,5%. Tem que decidir se quem ganha 5 mil reais nesse Brasil é pobre ou é rico. Quem ganha 5 mil reais por mês no Brasil está entre os 10% mais ricos da população. Vou deixar isso claro. 10% mais ricos. Será que faz sentido eu dar para essa? Faz todo sentido eu dar um sistema simplificado para o muito pequeno. Agora, quem ganha 5 mil reais por mês, se for prestador de serviço, talvez não seja tão pequeno assim. Diferente de uma atividade produtiva. Infelizmente, a gente podia continuar aqui discutindo, mas chegamos ao fim do programa. Queria agradecer, doutora Pia, a presença do senhor aqui no Ponto a Ponto. Bom, eu queria agradecer a Mônica Lavareda pelo convite de participar do programa. Obrigado pela presença. Entre em contato com a gente pelo e-mail pontoaponto@band.com.br, pelo Twitter @pontoapontonews ou acesse nossa página no Facebook. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje e de todos os que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.